Oi, eu sou a Arwal Ortiz, mais conhecida como a escrivã do caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Real. E hoje eu tô aqui para falar sobre alguns termos que podem parecer muito iguais dentro do nosso hobby de journal, mas que na verdade representam diferentes nichos. São nomes muito parecidos que podem nos confundir. Sabendo os termos exatos e a definição deles, você vai poder se conectar diretamente com um nicho ou com um recorte específico que você quer consumir. É aquele público ali que está produzindo aquela arte, aquela atividade artística que você se identifica e quer consumir diretamente aquilo. O primeiro termo que a gente vai abordar aqui é o journal, ou journaling. Você tem que levar em consideração que a prática do journal está relacionada à escrita, principalmente a escrita dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos sobre aquilo que a gente está vivendo. O journal nada mais é do que o diário. A tradução literal de journal é diário. Então essa prática está relacionada a escrever diariamente, escrever sobre o seu dia, documentar suas memórias, colecionar suas memórias. Embora aqui no canal eu mesma, faça o journal, mas eu gosto de decorar, eu gosto de colocar adesivo. Vocês precisam entender que o journal em si está conectado com a escrita. Precisa ter aquele elemento de anotação, constante e diária. Aqui a gente ainda vai ver muitos outros termos que são relacionados ao journal. E é interessante vocês entenderem que o journal é literalmente algo diário. Então, toda vez que vocês observarem esse termo relacionado a um outro termo, vocês já vão entender que é algo que se faz todos os dias. Então, tudo que está relacionado a journal tem essa vibe de diário, de algo que você faz todos os dias. Mas o journal em si, o diário em si, sem nenhum outro elemento relacionado a ele, está relacionado à escrita diária, onde você registra todos os seus dias, todas as suas memórias diariamente. E é o que eu costumo fazer aqui. Lembrando que nós estamos falando de técnicas artísticas e existe uma grande liberdade em tudo aquilo que é artístico. O journal está relacionado ao registro diário das nossas vivências, da nossa emoção, dos nossos pensamentos. E ele está completamente aberto a conversar e dialogar com outras técnicas artísticas. Também não vai existir e não existe alguém que vai estar ali observando como se fosse um juiz e falando: olha, você não está seguindo as técnicas do journal corretamente porque você está misturando com outras técnicas. Então tenham em mente que o cerne do termo journal é literalmente registrar o seu dia. O cerne é escrever sobre o seu dia, ok? Mas, consequentemente, o journal vai estar relacionado a outras técnicas artísticas. O próximo termo é o junk journal. O junk journal ele está relacionado a um tipo de diário que você utiliza elementos que a maioria das pessoas tem como algo que não tem mais valor, algo que não tem mais utilidade. Eu gosto muito da prática do junk journal porque ela é extremamente desafiante. Ela faz com que você olhe com carinho para determinados elementos recicláveis, por exemplo, que estão prontos para ser descartados ou que aparentam não ter mais utilidade, mas que mesmo assim eles carregam algum tipo de beleza ou algum tipo de utilidade para o seu junk journal. O legal do junk journal é que ele é feito 100% com materiais que estão ali, sem utilidade, entendeu? Ele é um caderno que geralmente você faz o caderno cheio de folhas diferentes, folha de caderno, folha de livro antigo, sei lá. Por exemplo, uma embalagem de maquiagem bonita. A embalagem de maquiagem ela é bonita, mas ela não tem utilidade para mim. Mas ela pode se transformar dentro do contexto do junk journal. Que você vai fazer ali uma colagem desafiante, desafiando a sua criatividade em diferentes espaços, até porque essas folhas são folhas geralmente diferentonas. Eu acho o junk journal uma prática super divertida, super instigante. É muito legal você trazer esses elementos até para o seu próprio diário, o que eu faço muito aqui nos meus diários e que inclusive eu quero fazer um vídeo só falando sobre isso. Então o junk journal é super divertido e é uma prática muito interessante para quem está começando também. Por exemplo, eu acabei de começar na prática do journal
eu comprei um monte de adesivo, eu comprei um monte de set de scrapbooking, mas eu tenho pena de usar porque eu não sinto que sabe, eu tô segura para usar ainda, eu tenho medo de desperdiçar esse material. Então o Junk Journal vai ser ideal para você começar essa prática sem medo de errar, porque você vai estar lidando ali com elementos bonitos, mas que na maioria das vezes não passa pela sua cabeça ser utilizado no seu diário. O legal do Junk Journal é que, como a gente não escreve muito, tudo bem que tem essa liberdade artística. Se você quiser escrever, é óbvio que você vai escrever. Mas geralmente não tem muita escrita, então como não tem muita escrita, você pode usar elementos muito diferentões, tipo coisas que vão marcar a página ou que vão deixar a página difícil de escrever. Então você pode usar fita, você pode usar barbante, você pode usar elementos que sejam mais 3D, sabe? Que eles levantem mais do papel, que eles deixem vivos, porque você não vai escrever, então você pode explorar outros elementos que no seu diário normalmente você não exploraria. Então por isso que eu acho o Junk Journal extremamente fantástico. E antes de seguir, eu queria lembrar para vocês que o Junk Journal, essa palavra junk, a tradução literal dela seria uma coisa ali velha, coisa obsoleta, coisa que não tem tanta relevância e importância. Então o junk está muito relacionado ao que tem aí no mundo, o que pode ser bonito no mundo, mas que você não relacionou que ia fazer sentido no seu journal. O próximo termo que a gente vai falar é o Bullet Journal, que eu já pincelei aqui em outros vídeos do canal, que é um método de organização, tá? O Bullet Journal, mais conhecido como Bujo, é um método de organização criado pelo Ryder Carroll, que escreveu esse livro aqui, um método Bullet Journal, que foi publicado em 2023. Mas o Ryder Carroll tá aqui no YouTube desde 2013, pelo menos o vídeo mais antigo que eu encontrei dele é de 2013, mas pode ser que ele esteja mais tempo na internet, falando sobre o método de organização que ele tem. Então leve em consideração que o Bullet Journal é um método de organização, tá? É muito importante ter isso em mente, porque muitas pessoas vendem caderno de Bullet Journal, o que não existe. O Bullet Journal ele pode ser produzido, feito, anotado em qualquer caderno, a depender do usuário. Então, eu tenho um caderno de linha, posso usar. Eu tenho um caderno pautado, posso usar. Eu tenho um caderno quadriculado, posso usar. Então, não existe caderno correto para Bullet Journal. Qualquer caderno é um caderno de Bullet Journal. Esse método de organização do Bullet Journal, ele é 100% customizável, então por isso que ele conquista vários corações pelo mundo, porque ele é um tipo de organização que está disponível para se adaptar 100% à sua vida, porque você faz ele do zero. Não é tipo um planner que você compra o planner e você só preenche, nem tipo uma agenda que você só compra a agenda e preenche. O Bullet Journal não. O Bullet Journal vai ser 100% adaptado à sua vida, né? E ele conta com alguns elementos iniciais aí para sua prática, né? O Bullet Journal, ele precisa conter um index, que é onde você vai colocar o nome da página e a página, tipo assim, olha, eu coloquei o calendário lá na página 6, então todo o seu Bullet Journal tem que ter o númerozinho da página para você colocar lá no index, para na hora que você abrir você saber exatamente onde está todas as suas anotações. O segundo elemento necessário do Bullet Journal são os códigos. Eu vou deixar alguns exemplos aqui, porque eu nunca usei esses códigos no meu Bullet Journal, mas eles têm ali o propósito de deixar a anotação mais dinâmica, mais visual, usar ali elementos fáceis de compreender para que você não precise ler aquilo, você só visualiza e já sabe o que tudo aquilo significa. Então, ele tem esses códigos com a legenda do que cada código significa. Depois o Bullet Journal ele é dividido em mês e semanas do mês e também to-do lists, tasks que você tem que fazer ao longo do mês. Embora você anote ali sua vida, muitas pessoas tomaram a liberdade artística de deixar ele super enfeitado, super elaborado, extremamente artístico, porque o propósito do Bullet Journal é justamente ser ali de acordo com o gosto do usuário. Então, se o usuário gosta de uma coisa mais enfeitada, mais elaborada, ele vai ter essa coisa mais elaborada. Então, quando eu olho uma página assim completamente enfeitada, decorada, desenhada, como que eu sei que ela é um Bullet Journal? Porque ela precisa ter elementos de organização.
Se ela tem ali os diazinhos da semana e tem as organizações daquela semana, pô, na segunda-feira eu vou fazer tal coisa, na segunda-feira eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que pagar uma conta. Se ela tiver esse tipo de anotação, mesmo enfeitada, ela vai estar ali classificada como bullet journal, porque aquela pessoa está utilizando aquele caderno, aquela anotação para organizar a vida dela, de acordo com os métodos, né, aí do Ryder Carroll. O termo da vez é o scrapbook. Por favor, não confundir com o sketchbook, porque o sketchbook geralmente é um caderno com folhas brancas, né? Geralmente com uma gramaturazinha ali um pouquinho melhorada e ele é todo branco para você poder desenhar. Isso é um sketchbook, é tipo um tipo de caderno, né? O scrapbook é uma técnica de colagem. Tipo assim, eu posso ter um caderno e nesse caderno eu vou fazer colagens e essas colagens podem ter diferentes elementos. O que eu acho muito legal do scrapbooking é que você não tem o peso de escrever, você pode só fazer a colagem ali de um jeito mais terapêutico. E essas colagens, elas envolvem diferentes elementos, então a gente pode explorar no scrapbooking diferentes elementos. Por exemplo, a gente pode fazer muita sobreposição de recorte, sabe? Fazer várias camadas de recorte para montar uma cena, por exemplo, sabe? Às vezes você tem um papel de uma paisagem, aí você cola esse papel de paisagem. Aí você tem o papel de uma mesinha. Aí você recorta essa mesinha e cola a mesinha no papel de paisagem. Aí na mesinha a gente tem, sei lá, um adesivo de xícara. Aí a gente usa esse adesivo e coloca o adesivo de xícara em cima da mesinha, sabe? Você vai criando mosaicos, você vai criando paisagens. E é isso, a gente vai colecionando diferentes materiais no scrapbook e vai colocando ali muitos elementos de recorte e elementos visuais, assim, sabe? Pode ser de diferentes texturas, pode ser de diferentes tonalidades. Vai do seu gosto. Eu vi que tinha um site na internet também falando que ele tinha a função de guardar memórias, tá? E sim, se você quiser, né? Não necessariamente você precisa guardar memórias, você pode só utilizar aquilo como um escape terapêutico, como extravasar aquela energia artística, sabe? Aí olha, que me deixe em contato com o papel e o papel é bonito, o papel com boas texturas, o papel com imagens interessantes que, sabe, vão trazer bons sentimentos para o meu coração. É uma técnica bastante divertida. Se você quiser utilizar essa técnica para fazer um álbum de fotos, você pode. Se você quiser utilizar essa técnica no seu diário, como muitas vezes a gente faz aqui no canal, você também pode, porque como eu falei, né, são técnicas artísticas. Ninguém vai estar, sabe, observando e falando, olha aqui, você ultrapassou os limites do scrapbook. Cancela a carteira dela do scrapbook, porque ela não está fazendo scrapbook corretamente. Ela está utilizando escrita demais, está escrevendo demais. Eu não vou considerar esse caderno seu em um scrapbook. Então, assim, não existe isso. Mas eu falo dos termos aqui para que, se vocês precisarem pesquisar, se vocês precisarem de inspiração, vocês saberem exatamente o que pesquisar e exatamente o que buscar de inspiração. O termo que nós vamos falar agora é Traveler's Notebook. Se você gosta de journal e tá sempre por aí no Pinterest, no Tumblr ou no YouTube vendo coisas, com certeza você já esbarrou nesses caderninhos aqui. E é isso, o Traveler's Notebook é só um caderno. O caderno mais revolucionário que eu já vi. Depois do caderno inteligente, é claro. Tá aqui meu cupom de desconto lá no site do caderno inteligente. Mas é basicamente isso. O Traveler's Notebook é um sistema de caderno, tá? Ele é um produto material físico, ele não é um tipo de organização, ele não é uma técnica, ele é um produto físico que você pode comprar e adquirir, que consiste em uma capa. Se a gente estiver falando do Traveler's Notebook original da Traveler's Company, tá? Ele consiste em uma capa de couro original com elásticos para você colocar o refil dos seus cadernos. E aí você pode remover esses cadernos, reposicionar esses cadernos de acordo com a sua vontade, tá? Ó, retirei aqui um caderno, ficou o elástico livre. E aí, se eu utilizar esse caderno todo e aí quiser colocar outro novo no lugar, eu posso. A Traveler's Company, que antigamente era Midori Traveler's Company, é uma empresa japonesa que popularizou esse tipo de caderno. Então eles têm uma excepcional qualidade. Eles são uma marca que não comercializam assim facilmente para o mundo. Então eles são produtos importados, são produtos que chegam aqui no Brasil caríssimos. Por exemplo, só para vocês terem noção, a Traveler's
Company tem uma parceria com a Prada, onde os cadernos da Travelers Company foram produzidos com couro Prada. E para você comprar um caderno desse é quase 3 mil reais, porque tipo, mano, a gente tá falando de um produto que foi produzido pela Prada em parceria com a Travelers Company. Eu falo isso justamente para vocês terem noção do tamanho da Travelers Company, que literalmente virou um estilo de vida, uma comunidade. As pessoas viajam para se encontrar, para fazer encontro de Travelers Notebook. Existe toda uma cultura que envolve os Travelers Notebook. E aqui no Brasil nós temos algumas empresas que trouxeram, tá, o estilo para cá para o Brasil, como a Craft. A Craft, ela trabalha com uns caderninhos bem semelhantes, inclusive esse aqui tem quase as mesmas medidas do Passport Size da Travelers Notebook. Ele é um pouquinho milimetricamente mais largo, mas é muito pouco. Nós temos outras empresas também, como a Folk Books, que faz Travelers Notebook aqui no Brasil, que são empresas que trouxeram esses elementos da Midori, né, da Travelers Company, para o nosso dia a dia aqui no Brasil. Deixo o adendo aí para vocês que a Craft é uma empresa que atua aqui no Brasil e que os preços dela são super acessíveis, tá? E que os produtos são de extrema qualidade. Esse planner aqui que eu tô segurando é a Craft. Eu tenho ele desde 2021. Eu utilizei ele muito, e o planner tá assim, intacto, nem com ele. É importante lembrar que a Craft não fala Travelers Notebook, enquanto outras empresas sim falam estilo Midori, estilo Travelers Notebook. Então, se vocês quiserem pesquisar alguma coisa relacionada a esse tipo aqui de caderno pela Craft, vai ser mini planner. Eles chamam de mini planner e planner, né? Porque o tamanho maior é planner e o tamanho menor é mini planner. Mas se vocês quiserem realmente entrar na comunidade, ver os viajantes, ver a galera que realmente consome a Travelers Company, é só pesquisar Travelers Notebook. Vocês vão ver as coisas incríveis que os criadores de conteúdo da Travelers faz, que a própria Travelers faz para os consumidores. Eles são uma empresa com um branding absurdo de lindo, com todas as páginas, todos os produtos, com tudo que eles produzem. Eles têm até um jornalzinho que geralmente vem com os produtos. Tudo é extremamente estético, extremamente bonito e bem trabalhado. Então, conheça um pouco mais essa empresa, também para entender como que essa influência chega até nós, né? Porque querendo ou não, a gente foi muito influenciado pelas empresas sem dar os devidos créditos, né? Porque a gente não fala o que é a Midori, o que é o Travelers Notebook, o que é a Travelers Company, né? Porque é uma empresa japonesa gigantesca, absurda e de uma extrema qualidade, de um brand maravilhoso e perfeito, de uma imagem muito sólida, muito concisa, e vale a pena conhecer. Então vai ter muita coisa boa ali para vocês aprenderem com essa empresa. Eu com certeza vou falar mais dessa empresa, porque eu sempre falo dessa empresa, acho que em todos os meus vídeos, porque ela foi muito importante para mim também quando eu entrei nesse negócio de hobby, de diário. Ela foi assim a empresa que me abraçou ali com os produtos, com os criadores, com o branding, com a cultura da vivência, porque você ter um Midori Travelers Notebook é como se você entrasse ali naquela comunidade e aí você tem várias coisas para fazer com o seu Midori e você vai acompanhando a empresa, é muito legal. Depois eu vou falar mais sobre, mas é isso, o Travelers Notebook é um sistema de cadernos, tá? É um caderninho que tem uma capa por fora e vários refis dentro para você utilizar. Por último, mas não menos importante, o último termo que a gente vai abordar aqui nesse vídeo é o pen pal. Pen pal é muito simples da gente traduzir, é o amigo por correspondência. É um tipo de hobby que eu costumava muito praticar em 2019, 2020. Eu gostava muito desse hobby, que é trocar cartas, entendeu? Com pessoas que você, na verdade, não conhece ali previamente. Se você conhece, é ótimo. Se você não conhece, é mais comum. E aí a gente vai trocando cartas. Eu prefiro trocar internacionalmente, mas tem gente que só troca carta nacional. E é um hobby absurdamente maravilhoso. Eu mega recomendo esse hobby, claro, com os cuidados de não tá transmitindo nenhuma informação pessoal, nem nada do gênero. Eu quero fazer um vídeo só sobre pen pal, inclusive eu já até comprei meus papéis de cartas aqui para poder retornar o pen pal, olha, coisinhas lindas. Estou mega ansiosa para fazer esse vídeo, dando dicas, mostrando como é que a gente entra na comunidade, como que a gente começa a fazer os contatos para trocar carta. É um hobby que eu tô sentindo muita falta e é um hobby que eu recomendo porque é um hobby que inclusive é bastante barato, tá? Geralmente a gente troca cartas pelo mundo todo, mas a gente sempre manda com envio simples, tá? A maioria das pessoas que tá no pen pal gosta de enviar com envio simples. O envio simples, por exemplo, eu enviei uma carta para a China, foi R$2,50. Então o envio simples é um envio muito tranquilo, preço muito acessível e só traz
coisas boas, porque geralmente no PayPal a gente troca figurinha, troca adesivos, geralmente aqueles adesivos que você comprou muita quantidade, já enjoou de usar eles, porque já usou bastante, vai pegar aquele remanescente ali, aquela quantidade, e vai trocar, vai receber um monte de papel de carta, de coisas para scrapbook, para colagem, do mundo todo, e vai renovar o seu estoque de papelaria, enquanto você ajuda outras pessoas a renovar o seu estoque de papelaria. Enquanto isso, você também pode praticar o seu inglês, o seu espanhol, o seu francês, o idioma que você quiser, e receber cartas no idioma que você preferir. Mas enfim, como eu disse, eu vou fazer um vídeo só relacionado a isso, voltando ao PayPal, porque eu tô um tempo fora do PayPal, e aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente cria um perfil e como que a gente faz essas conexões pra trocar cartas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido deixar clara a definição desses termos. Se vocês têm mais dúvidas, deixem aqui no comentário. Se tiver muito comentário, eu posso fazer um vídeo novo com outros termos que vocês têm dúvida, ou se não, eu respondo lá no próprio comentário o que significa, posso ajudar vocês, caso vocês tenham dúvida e caso eu saiba a resposta também, né, gente? Enfim, agradeço a vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, que estão aqui sempre me apoiando, e até a próxima!